Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então agora para o nosso módulo 4. Nesse módulo nós vamos dedicar a nossa atenção para aprender um pouquinho a respeito de estrutura de slides. Então nós vamos saber como montar um slide para deixar a coisa um pouquinho mais com sentido para o nosso cérebro. Então a gente vai falar um pouquinho de como fazer com que as pessoas prestem atenção nas nossas aulas através de slides mais atrativos. Eu quero começar falando um pouquinho sobre foto estourada e box. A grande maioria das pessoas, dos palestrantes, até tem uma boa vontade na hora de fazer uma aula, montar uma palestra, etc. Mas acaba sempre recorrendo a alguns recursos um tanto quanto falhos referentes à aprendizagem. Como é que a coisa funciona? Eu vou mostrar para vocês agora um slide que é muito comum da gente encontrar aí pelas apresentações afora. Notem essa. Tem um texto, nesse texto que está chamando a atenção aqui no fundo preto, nós temos uma imagem e uma imagem que está com uma moldura. Isso é bem comum o pessoal usar esse recurso do PowerPoint. Eu mesmo já usei várias vezes nas minhas apresentações anteriores, até eu começar a desenvolver essa técnica de criar apresentações mais atrativas, estudar um pouquinho a respeito disso e fazer um trabalho que chamasse mais a atenção dos meus alunos. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essa imagem com a foto estourada propriamente dito. É isso aqui, ó. É fazer com que a foto ela tome toda a dimensão do meu slide. Claro que muitas vezes, quando eu chamo a atenção para essa foto em box, ela perde um pouquinho a qualidade. Mas nesse caso aqui, é só para exemplificar mesmo a nossa foto estourada, né, com um box, que seria essa nossa frase que está ali, foto estourada e um box, com um quadradinho na volta dela. Então quando a gente fala de foto estourada mais box, a gente está falando em não usar uma imagem pequena dentro do slide. O slide é um campo de visão que a gente tem que explorar. Por quê? Porque o nosso cérebro muitas vezes vai ficar limitado apenas a enxergar a borda da nossa imagem. Ele vai trabalhar só com foco aqui na nossa imagem. Se eu mostrar para vocês essa imagem e trazer para a próxima, automaticamente o cérebro de vocês vai chamar a atenção e vai olhar mais para a imagem do que para o texto que ali está posto. Já quando eu faço dessa maneira, a coisa fica mais ampla e o meu cérebro passa a entender o slide como um todo. Ok? Vamos falar agora, eu vou voltar um pouquinho depois para falar mais sobre isso, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre layout. Layout, alinhamento, contraste, agrupamento e cores. A grande maioria das pessoas não dá muita bola, principalmente quando está começando lá a montar suas apresentações, para coisas como alinhamentos. Os alinhamentos são muito importantes, sejam eles justificados, sejam eles à esquerda, à direita ou centralizados. Aqui eu vou mostrar para vocês um layout onde eu vou usar esses agrupamentos, contrastes e alinhamentos. Aqui eu já mudei um pouquinho, eu já tirei do fundo branco e coloquei um fundo com uma tela, com uma imagem estourada, e agora eu vou trabalhar a questão do alinhamento. Aqui podem notar que as nossas palavras elas estavam totalmente aleatórias aqui, agora elas já estão relativamente alinhadas, mas elas ainda não estão confortáveis para o nosso cérebro. Nosso cérebro ainda não está gostando tanto assim do nosso layout. Então eu vou organizá-lo um pouquinho melhor. Eu vou fazer de um layout que estava com um agrupamento bem estranho, bem desalinhado, assimétrico, e agora eu vou fazer um alinhamento mais condizente, mais simétrico. Agora que eu já tenho a minha imagem, tenho o meu layout, o meu fundo, eu vou colocar o meu box. Eu vou colocar o meu box preto aqui para poder chamar a atenção daquilo que eu quero. Notem que quando eu tiro a imagem, tiro o texto daquela imagem que está ampliada lá atrás e coloco num box, automaticamente o meu cérebro fica nos limites deste box que eu criei. Porque eu não quero chamar atenção para o meu fundo. A minha ideia, o meu objetivo é trazer a atenção para dentro do meu box. Então este layout é um layout interessante
para chamar a atenção de alguma coisa. Vejam que ele está numa distribuição simétrica entre o lado esquerdo, o lado direito, parte superior e parte inferior também. Mas aqui a gente não usou nada a respeito de contraste ainda. Claro, eu usei um contraste preto e branco, mas a gente pode melhorar bastante essa questão de contraste para a gente poder explicar. Aqui eu estou usando, então, meu texto. Notem a minha imagem estourada, uma imagem de altíssima qualidade. Eu vou trabalhar com vocês um site que eu busco essas imagens de maneira a que vocês possam pegá-las gratuitamente para poder trabalhar em cima das avaliações, das apresentações de vocês. Eles vão trabalhar um pouquinho a respeito disso, de contraste. Olha aqui, eu tenho um layout, um fundo, eu estou com um agrupamento, eu tenho um alinhamento, só que o meu contraste está um contraste um pouquinho ruim, porque branco e amarelo não são bons contrastores, eles não fazem um contraste muito, muito bom, né? Então agora eu vou mudar um pouquinho isso para deixar um pouquinho melhor. Olha só que legal. Então daqui, do meu layout, eu não mudei nada, só mudei a cor do texto dentro do box. Do branco eu passei para o preto. Veja que já mudou drasticamente a agressividade, a necessidade de foco da minha visão. Só que ainda eu tenho aquela perturbação da imagem atrás. Eu vou trocar a imagem, eu vou botar uma imagem que tenha correlação com o meu layout, com o meu contraste. Eu vou botar uma imagem preta. Olha como muda drasticamente da minha imagem, a minha imagem assim, com amarelo, branco, com um contraste no fundo colorido. Aí eu passo a usar o preto, já melhorei bastante o meu contraste. E agora eu faço a associação do meu fundo preto dentro do box amarelo, combinando com as minhas letras amarelas. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: bom, legal, bacana, mas qual será que é o melhor contraste? O melhor contraste é esse que está apresentando para vocês agora. O melhor contraste é o contraste do branco com o vermelho. Esse é o contraste que mais chama a atenção do cérebro da gente, do cérebro do ser humano. É por isso que as placas de pare, elas são exatamente dessa maneira. Elas têm o branco e o vermelho para chamar a atenção para aquele momento, aquela necessidade de fazer uma parada com o carro. Então, o melhor contraste é o vermelho com o branco. Só que a gente não pode viver de apresentações com vermelho e branco toda hora, né? Então a gente precisa ter uma mente um pouco mais aberta com relação às cores. E aí nós temos o guia emocional das cores. O guia emocional das cores é o que determina, por exemplo, a forma como você vai encarar ou vai ter uma percepção de algumas marcas. Então aqui a gente tem algumas apresentações, estou mostrando para vocês, ó. Branco e preto é mais equilíbrio, um zen. Verde tem uma relação muito grande com a natureza. Confiança, o azul. Aqui o lilás, a gente tem as marcas relacionadas mais com infância, né, para venda para crianças. Aqui uma ação mais forte, né? Então a Coca-Cola, como o Lego, o Rolling Stones, todas as marcas que transmitem essa ideia de força, de virilidade, de sedução. Aqui o laranja, temos a Fanta, o Fox aqui do Firefox, né, algumas coisas. E eu tenho o meu amarelo aqui das marcas, algumas marcas de alimentação usam bastante essa questão do amarelo, tá bom? E depois as que usam multicores, né? A eBay, aqui o Google, que usa também a ideia da diversidade, né? A própria bandeira a bandeira homossexual, né, dos GBLTs lá, o pessoal que simpatiza, que tem toda essa questão da agregação, né, da diversidade sexual, usa o arco-íris, que contempla todas as cores propriamente ditas, né? Então, existe essa ideia, né? Então a gente tem aqui o nosso cinza, que é neutro, equilíbrio, calmo, o pacífico, que vem do verde, crescimento e saúde, confiança do azul, criativo, imaginativo, sabedoria, juventude, coragem e excitação, o laranja, amigável, alegria e confiança, e otimismo para clareza e calor para o meu amarelo propriamente dito, tá bom? Então as cores, elas vão ajudar bastante você a montar o seu slide e trazer aquilo que você quer junto à sua apresentação. Não adianta fazer uma apresentação
com um assunto bem bacana, etc., mas com uma miscelânea de cores. Você precisa ter uma característica para até criar uma ação emocional nos ouvintes que você tem. Para isso, a gente pode usar isso aqui, ó, uma paleta de cores. A paleta de cores ela é bem legal, bem importante, e eu tenho no meu PowerPoint uma ferramenta que se chama conta-gotas. Se eu tenho essa imagem aqui, eu consigo vir aqui com o conta-gotas, clicar na imagem e eu tenho copiada a cor para aplicar nas minhas caixas, nos meus slides, nas minhas letras, assim por diante. Porque ele vem e copia a cor que eu estou buscando, que eu estou querendo realizar e utilizar. Tá? Então é bem fácil de usar uma paleta de cores. Como é que funciona a paleta de cores? Ela já te dá aqui, ó, quais são as cores que combinam entre elas. Se você vai fazer uma apresentação, você vai usar só essas cores aqui. Se você fazer outra, você vai usar só essas cores, que são cores que se relacionam umas com as outras dentro da harmonia de cor. Não dá para sair fazendo lá uma miscelânea de coisas coloridas que não vai dar certo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre simetria, que é a conformidade de tamanho, forma e posição entre as partes de um todo. Isso serve para um monte de coisa, serve também para a questão de beleza. A simetria, a proporção, a ordem e a clareza. Desde os antigos gregos, os cânones da beleza têm uma íntima relação com a elegância dos números. É isso mesmo, quanto mais próximo uma face, um rosto estiver da ordenação matemática, mais bonita ela será aos olhos do seu observador. De um lado, é como se nossa percepção da beleza tivesse ligada à nossa necessidade de organizar o mundo. O nosso cérebro tem essa necessidade de deixar tudo o mais organizado possível. Por isso, o nosso próprio mecanismo de compreensão do universo depende da busca desses padrões. A ideia de que o belo reside em determinados padrões geométricos acabou influenciando muito os artistas da Renascença. Porque ao retratar os rostos humanos, eles tinham o cuidado de fazer com que o comprimento das orelhas e o nariz fossem iguais. As ideias dos helênicos, que foram seguidas pelos renascentistas e gerados na Grécia Antiga, traziam esse conceito de que número áureo, a fórmula matemática criada para definir a harmonia nas proporções das figuras. Essa equação ela deveria ser usada tanto por esculturas e figuras humanas quanto para objetos arquitetônicos. Os gregos chegaram a essa medida perfeita, entre aspas, cortando uma linha de tal modo que a proporção entre o pedaço menor e o pedaço maior fossem iguais à que existe entre o pedaço maior e o todo. É provável que essa proporção áurea tenha sido inspirada nas medidas do corpo humano e de outras formas da natureza, como uma linha traçada paralela ao corpo e a distância entre o umbigo e os pés e entre o umbigo e a cabeça, que também seguem essa ideia de proporcionalidade perfeita. Nas obras dos renascentistas, Albert Dürer, Leonardo da Vinci e Michelangelo, assim como outros tantos pesquisadores, tantos artistas, a beleza ela é retratada dentro dessa proporcionalidade. Para que a gente possa ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês agora um site que trabalha com essas proporcionalidades. Esse site, o Mugun, ele criou um aplicativo que é utilizado nos celulares e ele funciona assim. A gente sobe uma foto nesse aplicativo e ele analisa as duas opções de simetria, cada um deles baseado em um dos lados do nosso rosto. Vale a pena a gente fazer essa brincadeira assim para dar uma olhada no como é que fica, como é que funciona esse tipo de coisa. Mas o site tem várias brincadeiras já feitas com fotos de artistas. Olha só, aqui a gente tem a Bruna Marquezine com uma imagem que foi feita só com o lado esquerdo dela e outro com o lado direito dela. Qual que você acha mais bonito? Então mostrando que existe uma diferença entre os lados. Vejam que aqui ela fica extremamente simétrica. Isso também foi feito com o site com esse rapazinho aqui, feio, né? E ele tem dois rostos, né, propriamente dito, com esse aplicativo. O lado esquerdo e com o lado direito. Qual deles você acha mais bonito? Bom, ambos são bonitos e atrativos, né? Principalmente pela essa relação de simetria. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver com fazer esse nosso trabalho aqui? Tem a ver com os nossos slides de apresentação. É muito simples.
Quando a gente monta uma apresentação, um slide, a gente precisa procurar suprir essa necessidade de simetria do nosso cérebro. Eu só vou usar assimetrias quando eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Eu vou dar um exemplo no nosso box e nossos de layout que a gente já feito. Podem notar, aqui a gente tem exatamente isso, ó, uma simetria entre as partes. As distâncias encontradas em cada uma das partes, elas foram calculadas. E elas foram calculadas para fazer com que faça sentido para o teu cérebro. Para que ele não fique ansioso e não fique preocupado em querer achar uma simetria. Eu já estou dando essa simetria para o meu cérebro. Então, ao montar, eu já fiz isso aqui, ó. Eu analisei e organizei tudo para que ficasse exatamente simétrico cada um dos lados, para que isso fizesse sentido para você e o seu cérebro pudesse gravar isso de maneira mais adequada, mais cômoda. Então isso é uma das ferramentas interessantes de utilizar em aula, utilizar na realização de construção das apresentações de vocês, que é a questão do alinhamento, não só entre as palavras, mas sim entre os elementos do slide de vocês. Outra coisa que eu quero chamar para vocês a atenção é isso aqui, ó. Eu posso usar imagens e palavras que me remetem para determinadas ações. Quando eu passo esse slide para vocês, automaticamente vocês leem a palavra e tem um direcionamento do olhar de vocês para a questão dos jogadores. Então eu estou usando essa imagem para gerar uma colocação de uma frase, de uma palavra, fazendo com que o cérebro de vocês automaticamente enxergue o próximo passo. Isso também serve para essa outra imagem aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou remetendo a imagem direta do jogador para aquilo que eu quero que vocês olhem, a parte que eu quero que vocês olhem. Então, esse tipo de estratégia são estratégias interessantíssimas, que é direcionar a atenção do cérebro de vocês para aquilo que vocês querem, ou dizer aquilo que vocês querem. Olha, por exemplo, essa aqui, né? Seja forte, eu estou gerando uma ideia lá para o guindaste, para que vocês possam olhar o guindaste e fazer essa associação entre seja forte com uma imagem que se mostra forte, que tem uma relação lá que pode levantar 3.200 quilos. Então aqui a gente vai para uma outra sessão de alinhamento, ó. Professores são importantes. Notem que eu estou fazendo uma harmonização entre as cores da imagem. Eu estou usando um amarelinho com uma certa transparência, uma letra extremamente simples e o preto. Esse slide faz sentido para o cérebro de vocês. Ele é um slide confortável para os olhos de vocês. E ele está usando aquilo que nós chamamos de recurso de enquadramento. No PowerPoint, para quem tem o PowerPoint novo, aí 2016, acho que a partir do 2012 ou 13 já tinha essa função, mas o 2016 com certeza. É a função de enquadramento. Toda vez que eu mexo uma imagem, uma palavra, uma frase dentro do meu slide, ele vai se enquadrar e vai criar essas linhas aqui, ó, mostrando se ele está centralizado, qual é a distância entre um elemento e outro, e assim por diante. E eu posso organizar, então, a minha frase, a minha imagem dentro disso, ó. Professores são importantes, professores são importantes, professores são importantes. Então eu crio uma simetria entre as partes para que a gente possa utilizar de maneira mais adequada os recursos para chamar a atenção e fazer o processo de memorização da imagem, memorização do assunto que eu estou trabalhando. Agora a gente vai dar uma olhada em criação de um slide metade-metade. O que significa isso? Eu vou pegar uma imagem que eu já utilizei e vou mostrar para vocês. Eu dividi o slide em dois. Um com a imagem, notem que eu estou usando a imagem na esquerda, é a primeira coisa que vocês enxergam, e automaticamente aquilo que ele está olhando. Notem que eu também estou usando um recurso de fundo, combinando com a roupa dele, a grande maioria do tecido da cor que aparece, o jogo com o branco, a palavra, você está aí o jogo em branco, e a bola remetendo à questão do marrom pronto para. Tá? Então existe uma simetria entre as distâncias, existe um alinhamento, notem que eu estou usando pesos diferentes entre as
os glifos, né? Então as palavras, as letras. Aqui eu tenho uma fonte, aqui eu tenho outra fonte com peso diferente. Essas aqui estão maiores para ficar dentro de um alinhamento aceitável. Essa é uma imagem que poderia muito bem estar remetendo a uma propaganda de uma marca qualquer famosa, esportiva, um outdoor, sem dúvida nenhuma, que estaria tudo dentro do padrão. Então é assim que as agências de publicidade trabalham a nossa percepção. Eu estou usando o azul, por quê? Porque é uma questão de confiabilidade da minha imagem, eu quero passar isso para vocês. E aqui, metade, metade, só que metade superior e inferior. Mesma frase, você está pronto para o jogo? E embaixo, a minha imagem. Notem que fica diferente a percepção. Aqui eu tenho uma tendência a gostar mais dessa imagem, dessa organização, porque o jogador está olhando, parece que ele vai arremessar a bola exatamente para onde eu quero que vocês olhem, para aquilo que vocês leiam. Aqui já não fica tão claro isso. Automaticamente eu leio a frase e o meu cérebro vai para baixo para olhar a imagem, né, mas não de maneira tão lógica como a anterior. Aqui também um outro exemplo, metade, metade. Então eu estou usando o preto, o fundo vermelho, o branco para dar destaque e o meu bonequinho de neve está olhando para a frase que eu quero chamar a atenção. Então, aqui eu tenho um outro exemplo, só que agora eu estou invertendo. Olha como é diferente. Automaticamente vocês olharam para o Papai Noel. Vocês olharam para a imagem. E deixaram para olhar, se leram a segunda opção, a questão da frase, né? Então é estranho, é diferente isso, mas como funciona a questão da imagem na esquerda, a frase na direita e a nossa atenção cerebral, tá bom? Então agora eu vou voltar um pouquinho à questão de fotos, mas vou trabalhar com fotos e títulos estourados. Aqui eu vou usar alguns trabalhos que nós fizemos dentro do Isubra também, ó. Então, cursos Isubra EAD. Então essa imagem aqui, ela está me mostrando bem isso, ó. Eu estou usando pesos diferentes dos meus glifos, tá? E eu estou usando uma imagem que não dá para se definir muito bem o que é atrás e um título completamente estourado. Por quê? Porque o meu objetivo é chamar a atenção para as cores por 70% off, cursos Isubra, que é um trabalho EAD e assim por diante. Aqui eu tenho uma outra imagem, aqui um outro título estourado com uma imagem, então o curso falando de aspectos fisiopatológicos da obesidade, curso online, bem simples, mas com um alinhamento à direita e em cima da minha imagem, permitindo fazer uma relação óbvia entre aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu quero explicar para vocês, com aquilo que está sendo falado dentro do curso. E aqui eu estou usando o aspecto vermelho e branco para chamar bastante atenção. Aqui, uma outra maneira, cada pessoa tem o seu tempo para aprender. Então cada pessoa tem seu tempo para aprender com uma imagem que remete tempo, caneta, óculos, tem uma relação entre escrever, tempo e ler. Tem toda uma relação com isso. Só que aqui tem um problema. O problema é que quando eu coloco o título estourado na imagem, a imagem acaba chamando mais atenção do que o próprio texto. Então isso é uma questão de contraste. Então eu criei atrás uma box. Eu criei uma box e essa box ela apaga um pouco, atenua um pouco a relação da imagem de trás e chama mais atenção para aquilo que eu quero que vocês leiam. Cada pessoa tem o seu tempo para aprender. Então vejam esses recursos, que são recursos extremamente interessantes para desenvolver um slide. Aqui eu estou com a imagem estourada, um box com transparência, um texto estourado, né, com contraste bem organizado, um alinhamento e assim por diante. Aqui, vamos trabalhar agora um pouquinho texto no buraco da imagem. Isso é bem legal para a gente poder dar uma olhada e entender um pouquinho como é que a gente aplica algumas técnicas de construção de slide. Vejam esse slide aqui, verão seu lindo. Notem que é uma imagem de um óculos, um suco, né, que está ali. Óculos, sol, suco, verão, tem toda uma relação. E qual era o melhor lugar para colocar esta frase? No espaço da imagem, no buraco da imagem. O buraco da imagem, o menos nítido, essa parte aqui em cima, e aí eu tenho o óculos fazendo uma alusão de eu estar olhando para o meu texto. Então eu coloquei o meu texto aqui, usei uma fonte, um glifo bem verão mesmo. Se eu colocar lá no da fonte, eu vou achar isso como sendo um padrão para
escrita mais jovial, mais transmitindo verão mesmo, tá? Então eu consigo fazer essa verificação. Olha essa outra imagem aqui. Então aqui eu tenho mantenha o foco, imagem estourada, eu enxergo a máquina fotográfica e a lente aponta para aquilo que eu quero que vocês leiam. Eu estou usando o branco, eu estou usando o preto para fazer essa composição de foto. Eu estou usando o buraco da imagem para colocar aquilo que eu quero que vocês prestem atenção. Então isso é uma imagem pensada, um slide pensado exatamente para fazer com que o cérebro de vocês enxergue da maneira como a gente primitivamente enxergava ou enxerga até hoje. Aqui também, ó, o buraco, esse slide vocês já viram, né? Então o buraco da imagem, lá em cima, aqui o buraco da imagem, toda a parte que me permite colocar uma imagem, né, aproveitar o espaço da imagem para desenvolver o meu trabalho, o meu slide. Aqui a janela ao lado da foto agora. Esses slides são bem interessantes também, tá? Olha só, esse aqui, eu não preciso falar nada a respeito desse slide. Esse slide, ele está usando o olhar do jogador, a ação de ser campeão, está beijando uma taça, e ele está olhando para a palavra campeão. Automaticamente, ela se compõe, ela se estrutura dentro da história do slide. Notem que eu estou usando o preto, que está no fundo ali, estou usando o amarelo das listras, tá, da camiseta dele. Então eu estou fazendo toda uma composição entre imagem e cor para que possa remeter à imagem, à visualização e o reforço da situação do momento que é ser campeão. Essa outra imagem aqui também. Paz, amor, paz e vida. Eu estou remetendo uma família, pai, mãe e filhinho ou filhinha, amor, paz e vida. 3 elementos, 3 palavras, mais do que necessário para o cérebro de vocês gravar de maneira bacana. Aqui, imagens com círculo, tá? Para chamar a atenção para alguma coisa. Vamos lá. Tem que ter uma imagem e vou colocar um círculo. Círculos, tá? Posso trabalhar com outras cores. Posso trabalhar também com outros posicionamentos. Aqui uma imagem, ó, tá? Círculos. Isso aqui poderia ser muito bem uma propaganda de um livro, né? Propaganda de alguma coisa relacionada com essa imagem, de estúdio de fotografia. Aqui uma imagem de venda de roupa, né? Então uma imagem de qualquer loja famosa poderia utilizar uma imagem dessas e uma atitude. Então aqui ao fazer o círculo, eu tiro o foco da parte de trás e trago toda a atenção para a parte que está dentro do círculo. Ó. Então agora eu começo a perceber mais o que está dentro do círculo. Aqui eu estou usando o contraste mais chamativo, vermelho com branco. Aqui também, ó. Então, bem tranquilo, bem legal de trabalhar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio simétrico. Aqui alguns slides que eu fiz para que vocês entendam o equilíbrio simétrico. Então aqui está meio a meio. Eu tenho um equilíbrio entre as duas coisas, o meu texto e a minha imagem. Elas têm a mesma força e magnitude dentro do slide. Tá? Aqui o equilíbrio assimétrico, onde eu vou mostrar um outro slide que eu usei isso também, que é essa imagem da fotografia. Aqui ele é assimétrico porque a minha imagem, a minha figura chama muito mais atenção do que a minha frase mantém o foco. Então é um equilíbrio assimétrico. Notem as diferenças, né? Então aqui, um equilíbrio simétrico, as duas têm o mesmo peso, a mesma força no meu slide, e o assimétrico, as coisas têm pesos e forças diferentes no meu slide. Pois é, pessoal, estamos chegando já a 30 minutos desse nosso módulo de montagem de slide, é um módulo bem interessante, bem bacana, e convido vocês para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho e depois deste módulo a gente vai começar a entender um pouquinho melhor de como fazer as palestras matadoras. Eu vou ensinar para vocês como é que o nosso cérebro então percebe as coisas da maneira de ter uma escala, movimento, figuras e fotos e, por último, palavras. Tenho certeza que vocês estão gostando do curso e já estão colocando em prática algumas coisas relacionadas à montagem de palestras e aula. Sem dúvida nenhuma, eu tenho um sentimento de que, nossa senhora, quantas palestras e aulas eu fiz bem feias, mas isso é bem comum, bem normal. E a partir de agora, o importante é que vocês vão enxergar isso de maneira completamente diferente, tá bom? Até logo e nos vemos no próximo módulo
de como fazer palestras matadoras. Até mais!